Muito bem, voltamos a falar direto da página Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 8º, Lei do Progresso. Vamos finalizar o item Povos Degenerados, questões 788 e 789. E na sequência tem uma explicação extraordinária de Kardec, que inclusive nos remete à questão 222, que nós já estudamos no dia 27 de fevereiro. Começamos a estudar em 27 de fevereiro, foi até o dia 3 de março, são 5 vídeos, considerações sobre a pluralidade de existências. Recomendo a você, se puder, assistir esses vídeos, esses 5 vídeos, e depois voltar nesse vídeo aqui para as questões 788, 789 e essa brilhante explicação de Kardec. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? 788 Povos Degenerados. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Essa verdade constatada pela história só pode levar-nos a pensar que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade? Resposta: os povos que vivem apenas a vida do corpo, aqueles cuja grandeza é fundada apenas na força e na extensão que possuem, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e contra a caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas tanto para os povos como para os indivíduos há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. E serão o farol dos outros povos. Olha, eu dizia no vídeo de ontem que quando nós evoluímos o suficiente e aquela região onde nós estamos encarnados, aquele povo, aquela população, aquele país, enfim, aquela região que nós estamos, já não nos oferecem mais condições de evoluirmos mais do que nós estamos, nós passamos a outra parte do globo e buscamos continuar a nossa evolução e outros tomam o nosso lugar naquela região para aprender aquilo que a gente precisa aprender, que a gente já aprendeu e que eles precisam aprender. Assim como outros já estiveram naquele local, evoluíram e agora surgiu a vaga, vamos dizer assim, para nós encarnarmos naquele local. Assim como nós, quando estamos encarnados, temos o período da infância, da fase adulta e da decrepitude, até a morte do corpo físico, acontece isso também com as nações no que diz respeito à hegemonia mundial. A primeira coisa que nós pensamos quando vemos esse tipo de situação, e como na antiguidade, nós vemos que mesmo grandes impérios que dominaram por vários séculos o mundo acabaram. Acabaram porque aqueles espíritos que precisavam evoluir, evoluíram, passaram adiante, foram para outros locais, e espíritos mais atrasados encarnaram naquela região para aprender aquilo que a região podia lhes oferecer. Mas o progresso só acontece se eu quero. Se eu não quero progredir, eu vou ficar estacionado naquela situação em que eu me encontro, e com isso, se a maioria for assim também, aquele povo então se degenera, porque não tem o que fazer. Não tem quem mantém aquele povo soberano aos outros pela inteligência. Então imagine que você tem 10 pessoas extremamente inteligentes com altíssima capacidade de governar e de gerir uma nação para que ela se sobressaia sobre a outra. A partir do momento que essas 10 pessoas não encarnam mais naquela região dominante, se não vierem outros espíritos com a mesma capacidade para encarnar naquela região, encarnarem espíritos medíocres, sem capacidade de proatividade, que só fazem o que mandam e não sabem governar, não sabem fazer, não sabem ser líderes, não têm essa capacidade de liderança, aquele povo fatalmente vai degenerar. Certo? Isso vai acontecer. Então é como você ter uma empresa que você tem lá
o CEO, que é o responsável por tudo, que é o que manda em tudo, extremamente capaz, que gere a empresa, que é uma maravilha, que sabe agregar todo mundo à sua volta, que sabe tirar o melhor de cada um, que sabe fazer que os diferentes se confraternizem ou que convivam da melhor forma possível pelo bem da empresa. Esse sujeito, essa empresa não lhe oferece mais condições de crescer, ele busca um posto profissional melhor em uma outra empresa maior, enfim, com salário melhor, etc, etc. Quem for para CEO dessa empresa, se não tiver a mesma capacidade, vai afundar a empresa. É exatamente assim que acontece com relação aos povos, no que diz respeito à materialidade e subjugação de outros povos, né? A partir do momento que vão trocando os espíritos, né, a coisa muda. Até porque, de repente, quem está no poder, quem está no comando é extremamente belicoso, só quer saber de guerra, só quer saber de conquista, e de repente entra alguém para governar aquela situação que não quer saber de arma, não quer saber de briga, não quer saber de contenda, quer saber de minimizar o sofrimento, principalmente daqueles mais pobres, ao invés de apoiar-se sobre a cabeça daqueles que mais sofrem na pobreza, para manter os canhões e as armas cheias de munição, para tentar dominar um mundo que sabemos que é impossível que isso aconteça nos dias atuais. Percebeu? Então, uma grande diferença que vai acontecendo no que diz respeito ao mundo também, às civilizações. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Resposta: não. Numa única nação é impossível, pois da diversidade de climas nascem os costumes e necessidades diferentes, o que constitui as nacionalidades. Isso explica porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. A caridade, porém, ignora latitudes, ou seja, lugares, e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for em toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade entre si, assim como os indivíduos, de um homem para o outro. Só então viverão felizes e em paz, pois ninguém fará mal a seu vizinho, nem viverá à sua custa. Isso vai demorar um pouquinho ainda? Vai. Ah, todos seremos uma só nação? Não. Não, cada um vai ter seu costume, cada um vai ter a sua cultura, cada um vai ter a sua necessidade. Não dá para você pegar uma pessoa que vive, por exemplo, no Nordeste do Brasil, com o clima e as características do Nordeste do Brasil, com alguém que vive no Alasca, dos Estados Unidos. Não. Lá tem os costumes, tem as necessidades, tem a situação específica. Aqui no Brasil temos as nossas situações específicas, a nossa cultura, o nosso jeitão de viver. Então, cada povo vai continuar sendo o seu povo, mas nós nos reuniremos por afinidade e não por necessidade de evolução. Hoje, como eu dizia agora há pouco, e no vídeo anterior, a gente nasce num lugar para evoluir com aquilo que o lugar nos oferece. Aí, quando já evoluímos o suficiente, vamos para outro lugar para buscar a evolução que aquele lugar me oferece, e assim sucessivamente, como acontece com os planetas também, né? Mundos de provas e expiações, regeneração, etc. Quando a lei de Deus for geral na Terra, isso vai acontecer quando o planeta estiver passando de regeneração para mundo feliz, isso vai acontecer, cada um de nós seremos brasileiros, japoneses, americanos, africanos, europeus, etc, etc, porém tratando o outro como irmão e não como adversário, preocupando-nos com o futuro de cada um deles, como nos preocupamos com os membros da nossa família. Isso vai acontecer? Vai. Vai demorar? Vai, mas vai acontecer. Vai acontecer. Uma explicação de Kardec extraordinária. A humanidade progride por meio de indivíduos que melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso e depois homens dotados de autoridade e instrumentos de Deus que, em alguns casos, fazem a humanidade avançar muitos séculos.
O progresso dos povos realça a justiça da reencarnação. Homens de bem fazem esforços louváveis em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação. A nação transformada será mais feliz nesse mundo e no outro que seja, mas durante sua lenta marcha através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é o destino de todos os que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa priva-os da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar tal injustiça. Pela pluralidade de existências, o direito à felicidade é igual para todos, pois ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie podem retornar numa época de civilização, no mesmo povo ou em outro, o que faz com que todos tirem proveito da marcha ascendente. É uma questão de raciocínio. O Espiritismo prima por isso. Raciocínio. Pense. Analise. O que é mais justo? Imaginar que não exista reencarnação? Ah, Fábio, a reencarnação é um fato científico comprovado. Eu sei, mas vamos fazer um exercício como se não fosse. Como se não existisse a reencarnação. E o sujeito que nasceu lá no meio das tribos antropófagas, canibais, por exemplo, comia carne humana. Ah, mas ele não sabia, não tinha civilização, ele não sabia, então ele ganha o céu. Oh, isso é injusto. Então é muito mais justo, então, eu pegar meu filho e minha filha que nasceu agora, eu já mato ele. Na infância, já mato ele. Não dá tempo de fazer bobagem e já garanto o céu para ele. Ah, mas você vai para o inferno. Tudo bem, mas garanti o céu para o meu filho e para minha filha. Ué. Você quer um negócio mais bem feito do que esse? Percebe? Como a gente sabe que existe a reencarnação, então, como foi a resposta para Kardec, né? Depois de ser antropófago a gente evolui, falou, tudo já foi várias vezes até chegar ao que é. Essa resposta foi, nós tivemos no vídeo de ontem, não foi? Assim sendo, os homens mais civilizados já foram selvagens e antropófagos? A resposta, tu mesmo foste, mais de uma vez antes de ser o que és. Questão 787b. Todos nós evoluímos, então, beleza, então quem nasceu lá na época de Jesus tem condições de voltar e fazer o certo agora. Tem, beleza. Isso é muito mais Deus do que simplesmente a imaginação de que ele pensa, fala assim, não, isso aqui não sabia, dá céu para ele, esse que sabe, então dá inferno porque fez sabendo. Sacanagem, né? Maldade. Já o sistema da unidade de existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Segundo esse sistema, que a gente não tem reencarnação, segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado que o outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Olha. Por que esse privilégio? Que mérito tem ele, que não viveu mais que um outro, muitas vezes até menos, para ser dotado de uma alma superior? Mas não é essa a principal dificuldade. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, seria concebível que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias morrem pessoas de todas as idades. Renovam-se continuamente de tal forma que a cada dia as vemos aparecer e desaparecer. Ao cabo de 1000 anos, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação passou da barbárie à civilização, e quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles não estão mortos há muito tempo? Então, foram os recém-chegados? Mas a sua alma é criada no momento do nascimento, essas almas não existiam nos tempos bárbaros, e então seria preciso admitir que os esforços empenhados para civilizar um povo têm o poder de melhorar almas imperfeitas, mas de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas? Kardec é extraordinário porque faz a gente pensar, raciocinar. Espera lá, se não existe a reencarnação, agora tudo bem que dá para viajar de um país para o outro com uma facilidade muito grande, mas vamos voltar 1000 anos no tempo, a dificuldade para viajar é muito grande. Então nós vamos pegar um povo que era bárbaro e em 1000 anos está totalmente civilizado. Quem foi que civilizou aquilo lá?
Por que Deus criou os de agora civilizados e os outros não? Aí ele já não é infinitamente justo, como dizia Jesus, que ele era infinitamente justo. E Jesus não mente. Se ele falou que é infinitamente justo, é. Isso não condiz com a justiça. Olha que extraordinário poder pensar, poder raciocinar. Comparemos essa teoria de progresso com a ensinada pelos espíritos. Opa, aí falando de reencarnação. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas elas já viveram e chegam adiantadas por um progresso anterior. Aí bate, aí faz sentido. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que tem relação com seu estado atual, de modo que os cuidados destinados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas perfeitas, mas sim atrair aquelas que já progrediram, seja as que já tenham vivido nesse mesmo povo, em seu tempo de barbárie, seja as que provêm de outra parte. Nisso ainda encontramos a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra será apenas o local de encontro de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos, enquanto os maus, repelidos e deslocados, irão buscar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. Muito mais justo, muito mais Deus, né? A teoria vulgar comum tem ainda essa consequência. Os trabalhos de aprimoramento social só beneficiam as gerações atuais e futuras. O resultado desses trabalhos é nulo para as gerações passadas, que erraram ao surgir precocemente e avançaram naquilo que puderam, de tão sobrecarregadas que se encontravam com seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, com a reencarnação, tiram igualmente proveito dos progressos ulteriores a essas gerações, que voltam a viver em melhores condições e assim podem aperfeiçoar-se junto à civilização. Ou seja, quando falamos de reencarnação e colocamos a palavra reencarnação, quando colocamos a ideia primária do Espiritismo, que é a imortalidade da alma, nos preceitos ensinados por Jesus e naquilo que contém a Bíblia de ensinamento moral, que é o que nos interessa, tudo faz sentido. Sem a reencarnação, temos um Deus injusto, como se fosse um grande sujeito com uma lupa na mão e nós fôssemos a sua fazenda de formiga que ele queima quem ele quiser e faz brincadeiras conosco, e não seria nada parecido com aquele ser infinitamente bondoso e infinitamente justo traçado por Jesus. Ou seja, a reencarnação é linda e é a justiça divina na sua mais pura acepção. Dá gosto de ser espírita e poder raciocinar, pensar. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Um beijo para você que fica. Tchau.